Olá pessoas, aqui quem fala é o Márcio, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal, onde pretendo trazer vídeos relacionados à literatura, desde análise de livros até reviews de adaptações cinematográficas. Para começar com grande estilo, decidi falar de um dos meus livros favoritos e também um dos mais importantes para a literatura brasileira, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Além de ser o livro que dá início a esse canal, ele também é o primeiro vídeo de uma série onde pretendo falar sobre os principais livros da literatura brasileira. Meu objetivo com essa série é convencer você que nunca leu esses livros a lê-los e também a ajudar as pessoas que pretendem prestar vestibular e ainda não estão muito seguras relacionadas ao tanto que elas sabem sobre os livros que costumam cair. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Caso você nunca tenha lido esse livrinho aqui, não fique preocupado, eu não pretendo trazer spoilers ou algo assim. Vou comentar diretamente um ou outro capítulo, mas nada que vai estragar a sua experiência. Até porque esse é o tipo de livro que você tem que ler para entender porque ele é tão foda. Um resumo rápido sobre o livro. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma autobiografia de um autor morto, o Brás Cubas do título, que vai narrando toda a sua vida por uma visão um pouco mais pessimista do mundo, mas com bastante humor. Antes de falarmos sobre o livro em si, eu acho que é bom explicar o contexto que faz ele ser tão aclamado por todo mundo. Memórias Póstumas é o primeiro livro do realismo no Brasil, um movimento que prezava, como o próprio nome diz, por retratar a realidade como ela realmente é, o que é uma oposição direta ao movimento anterior, o romantismo, e tinha uma visão bem mais, assim, subjetiva do mundo, algo bem mais exagerado. Esses malucos do romantismo, assim, era tudo, oh meu Deus, é o fim do mundo, igual você quando termina um web namoro. O próprio Machado escreveu algumas histórias que se passavam durante o movimento do romantismo, mas foi no realismo que ele explodiu de vez. Como eu disse há pouco, o realismo tem o objetivo de mostrar a realidade como ela é. Essa é apenas uma das características desse movimento. Uma outra característica do movimento são histórias envolvendo o cotidiano da época do autor em que viveu, no caso do Machado, do século XIX. Também temos histórias envolvendo hipocrisia, egoísmo, adultério e várias outras coisas boas. Todas essas coisas maravilhosas que eu acabei de listar, você encontra no Memórias Póstumas, já que ninguém nesse livro é 100% bonzinho. Provavelmente isso se deve ao fato de que a grande maioria dos personagens fazem parte da elite do século XIX, ou seja, um bando de burguês safado. Logo no início temos uma demonstração bem clara da filha da putagem dos ricos dessa época. Isso envolve diretamente a família do próprio Brás. O fundador da família Cubas foi um cara chamado Damião, um homem simples que trabalhava como tanoeiro lá. Pra quem não sabe, o tanoeiro é um cara que faz tonéis e barris. Sabe aquele barril que o Pica-Pau usa pra descer as cataratas de Niágara lá e fica as pessoas falando uê, bichos de amarelo? Então, aquele barril provavelmente foi feito por um tanoeiro. O Damião Cubas, além da tanoaria, exerceu várias outras atividades, mas sempre atividades mais humildes, assim, nenhum trabalho assim como, sei lá, delegado, sei lá, que trabalho era bom naquela época, advogado. E foi com esses pequenos trabalhos que ele conseguiu juntar um bom dinheiro. Porém, um dia o Damião morreu. E quem recebeu toda essa bolada foi o filho dele, o Luiz. E o que o pequeno Luiz fez com esse dinheiro tudo? Ele foi pra Coimbra, que pra quem não sabe era uma universidade mó foda da época, que ficava lá em Portugal. Então, o que a família do Cubas fez algumas gerações depois? Simples, eles ignoraram a existência do Damião. Eles dizem que o fundador da família, na verdade, foi o Luiz e não o Damião. Justamente porque o Luiz era toda essa coisa de ele estudou em Coimbra, ele tinha posses, ele foi alguém assim, enquanto o Damião era alguém bem mais... alguém mais trabalhador, teve um trabalho mais simples na vida. Basicamente, os Cubas não queriam uma origem simples, mas sim algo culto, algo de elite. Claro que esse não é o único trecho do livro falando sobre a influência do dinheiro nas pessoas no livro. A Marcela é basicamente uma interesseira, ela só quer saber do Brás Cubas quando ele traz alguma coisa
uma coisa cara, seja um colar, alguma joia desse tipo assim, ou algum vestido caro. Ele, idiota, que só gasta até o que não tem pra conseguir um mínimo de atenção dela. Talvez você conheça alguém assim, um amigo que gasta uma cacetada de grana com uma mina que nem beija ele. Ou você mesmo pode ser esse tipo de pessoa, né? Isso se você não passou pelas duas coisas, não é mesmo? Não que eu tenha passado, é claro. Essa crítica toda com a burguesia da época é outra característica do realismo. Essa coisa de ascensão social, manter as aparências, é fonte de várias piadas como Machado de Assis. Esse, aliás, é um ponto muito bom desse livro, que é o humor. Às vezes bastante debochado, outras vezes irônico, mas misturado com o ritmo mais fluido da trama, faz toda a história ficar bem mais assim, interessante, bem mais atrativa. Como eu acabei de falar do ritmo desse livro, acho melhor falar da pessoa que retorna isso possível, o narrador. O protagonista desse livro, ou seja, o Brás Cubas, é também o narrador, mas há um detalhe relacionado a ele que torna isso um pouco mais diferente do normal. Ele já morreu. Isso nos proporciona uma situação bastante interessante com esse narrador morto, que sempre tem um olhar bem mais reflexivo sobre sua vida, e seu olhar reflexivo sobre a vida chega a ser bastante filosófico em várias partes. Também há momentos onde o Cubas parece quebrar a quarta parede falando diretamente com o leitor. Gosto também como ele taca o dane-se para a não linearidade dessa história, começando narrando sua morte e depois o que levou ele a morrer, e então temos seu leito de morte e só depois vemos o seu nascimento. Hoje em dia a não linearidade dessa história parece algo comum, assim, até porque é um elemento bastante usado no cinema, como nos filmes do Tarantino, por exemplo. Mas vale lembrar que o Memórias Póstumas foi publicado no século XIX, em 1881, onde essa técnica não era tão assim comum. Essa é uma principal característica das obras clássicas, o pioneirismo no uso de técnicas. Claro que Machado não criou esse estilo, mas soube desde aquela época usar com uma maestria única. Bom, com isso eu encerro o vídeo de hoje. Vou deixar na descrição um link para um artigo universitário muito bom sobre Memórias Póstumas para caso alguém tenha interesse. E caso você queira comprar o livro, faz isso pelo link na descrição que vai me ajudar pra caramba, de verdade. Deixa o like caso você tenha gostado, ou dislike se não gostou, mas pelo menos comenta porque não gostou. E se gostou também comenta, faz o que você bem entender. E compartilha esse vídeo para alguém que você saiba que pode acabar gostando. Nos vemos no próximo vídeo. Até.